aluno, estamos aqui, meu nome é Joyce, para mais um encontro de geografia, aprofundando o tema globalização. Hoje nós vamos inserir mais uma temática no conceito de globalização. Vimos as fases da globalização e hoje vamos inserir o espaço geográfico. Para que a gente consiga ter essa compreensão, quais são os objetivos de hoje? Literalmente entender e compreender, analisar a amplitude do setor econômico na globalização e diferenciar alguns elementos que se inserem no aspecto conceitual da globalização como temáticas que estão no nosso dia a dia, só que muitas vezes vocês não têm a noção exata do conceito. Para isso, vamos relembrar esta imagem vista na aula anterior, que dimensiona a fluidez da comunicação no aspecto mundial. Então vem a perguntinha e fala de novo sobre a questão da fluidez de comunicações. Mas também vimos esse slide, ele também é repetido da aula anterior, para a gente fazer uma retomadinha, dimensionando que então o mercado globalizado, ele potencializou e ele faz com que a gente perceba uma maior dimensão no crescimento. Então as descobertas, elas se assentam, elas se provocam de maneira vertiginosa. A gente percebe produtos intensificando e se modernizando diariamente. E isso potencialmente acontece por causa da fluidez das comunicações vislumbrada pela globalização. Dentro disso, não podemos deixar de citar o papel das grandes empresas, que vem se assentando desde o início do século XVIII, durante a chamada Revolução Industrial, que é aqueles temazinhos que se inserem e que muitas vezes a gente confunde, mas a Revolução Industrial também tem suas etapas, e neste período nós estamos dimensionando aquela primeira ainda, século XVIII, onde nós vamos ter a estruturação da indústria, a forma de organização industrial, as pessoas se aglomerando para produzir e conseguindo crescimento vertiginoso no sentido de produtos. Isso, logicamente, fez com que houvesse um crescimento grande no papel da importância dessas indústrias, porque à medida que elas desenvolveram o mecanismo de produção de automóveis, no ramo petrolífero, alimentos, no ramo têxtil ou vestuário, também cresceu o poder que elas exigiam e elas influenciavam no seu entorno. Desta forma, começou-se a haver uma forma de dinamismo entre essas pessoas que vai ser diferenciado até os nossos dias. Como nesta imagem, como nós vamos observar, é uma imagem muito interessante, na mídia ela é muito usada, nas questões de vestibular também, onde a gente tem a noção de que literalmente as empresas são do mundo. Não existe mais uma que eu possa dizer que seja exclusivamente de uma ou outra. E para que isso seja assentado, nós precisamos então identificar o que é uma transnacional de uma multinacional. Mas antes do exercício eu vou dimensionar para vocês. Quando a gente fala numa transnacional, a gente identifica uma empresa que tem sede em um país e vai ter filiais, empresas adjacentes em outros países, mas num volume menor. Já quando eu utilizo a estrutura da palavra multinacional, o próprio nome já identifica como sendo sede de uma empresa em um determinado país e várias filiais em muitos países. Aí a palavra multi fica mais clara de ser entendida. Então é aí que você assenta a diferença entre trans para multinacional. Nesse quesito, vamos então fazer um exercício que identifica da seguinte forma, que corporações, geralmente que têm sede em um país desenvolvido e filiais distribuídas por outros países, é uma transnacional ou uma multinacional? Façam aí que nós voltamos já já.
vamos lá, pessoal, identificar a partir do conceito que demos anteriormente, se vocês marcaram adequadamente. Aquela que tem sede em um país desenvolvido e filiais distribuídas por outros países, faltou talvez a questão dos vários países, ficaria mais claro. Mas é uma multinacional, com certeza. Aí vocês podem enumerar várias que têm essa estrutura que muitas vezes faz com que você reflita de onde é aquela indústria. Porque ela tem propaganda, ela tem filiais, ela tem toda uma estrutura e perde o vínculo com o país de origem. Isso é muito interessante. Dentro dessa situação dos mercados, ainda vários outros nominhos sugerem um entendimento melhor para que a gente tenha uma compreensão de como funciona o comércio atual. O primeiro deles é uma palavra, um conceito que vocês utilizam em história, principalmente quando fala do pacto colonial entre Brasil e Portugal, que dizia que o Brasil era monopólio de Portugal. Tudo que o Brasil produzisse tinha que ser intermediado por Portugal. A palavra monopólio continua a ser utilizada, só que agora no ramo industrial. E aí a gente identifica como sendo, então, uma empresa que domina o mercado, ela tem exclusividade daquele mercado. Aí nós dizemos, então, que ela executa o monopólio daquele determinado produto ou serviço. Dentro dessa estruturação, também vamos ter empresas que não só dominam um produto, não só um serviço, elas dominam um determinado volume de serviços e um volume de produtos. Aí nós vamos chamar de oligopólio. Uma empresa, por exemplo, que começa produzindo a madeira, produz também um móvel e talvez até monopolize a venda. Então ela passou por várias etapas, então nós chamamos de oligopólio. Dentro dessa estruturação dos oligopólios, desse trâmite comercial, nós vamos ter acordos. Alguns acordos são considerados legítimos e outros não. Por quê? Porque dentro da estrutura da globalização, dentro da estrutura do mercado mundial, o que se estabelece muito é a liberdade de escolha, o chamado livre mercado. Como nós temos o livre mercado como uma opção, quando nós observamos esse próximo item, que se chama cartel, ele muitas vezes priva você da escolha. Por quê? Porque ele estabelece em que as empresas façam um acordo para que nenhuma saia no prejuízo e todas vendam com um preço muito similar, fazendo com que o mercado seja fatiado. E isso não é uma coisa que te dá liberdade de escolha, porque não vai ficar claro exatamente a você, consumidor, qual é o valor mais justo, porque todas estão cobrando mais ou menos a mesma coisa. Outra situação, puxando também pela estruturação das empresas, são os trustes. Os trustes são empresas que vão crescendo de uma tal forma que assumem dominância sobre determinados setores. Lembra da empresa, aquela madeireira que eu dei o exemplo para vocês? Então ela produz, ela está no corte da madeira, ela está no beneficiamento da madeira, ela está na fabricação do móvel, ela está talvez até na venda do móvel. Mas como eu falei na linha de produção e eu só mencionei mecanismos da madeira, eu vou dizer que é um truste horizontal, porque são todos dentro de um mesmo produto. Já quando uma empresa madeireira é dona de um banco, é dona de uma loja de informática, ou sei lá, de uma transportadora, já diversifica. E essa diversificação faz com que a gente tenha um domínio, mas um domínio vertical, é um truste vertical. Outra situação que está cada vez mais presente são aquelas mega fusões que fazem com que as empresas fiquem estruturadas e fortíssimas, muitas vezes até levando à falência as menores. Então, dentro desse quesito, nós vamos ter o holding, onde você vai ter talvez pessoas que nem você tem acesso direto, elas nem aparecem, mas elas dominam por completo aquele mecanismo de produção, fazendo com que as outras não tenham a mínima produção e não tenham a mínima competitividade no mercado. E fechando, nós vamos ter o conglomerado, onde nós vamos ter empresas que elas também dominam o mercado, mas pela literal oferta de produtos. Você não consegue ter marcas diferenciadas. Chega num determinado lugar, você vai ter bolachas de uma determinada marca. Às vezes com nomes diferentes, mas quando você vira o rótulo, todas elas têm a mesma fábrica. Isso nós vamos chamar de conglomerado. Espero ter deixado claro, porque são conceitos que vocês veem todos os dias na mídia e muitas vezes não sabem conceituar. Mas, para fechar esse mecanismo todo,
Identificamos então que a globalização, ela não tem só uma esfera econômica, ela talvez seja primordialmente econômica, mas ela também tem esferas a nível social, demográfico, no sentido das pessoas, religiosa, cultural, jurídica, política e econômica, mas nunca no sentido de determinar uma homogeneidade, e sim que cada um tem uma disputa dentro do livre mercado para determinar a sua força de venda dos produtos. Só que esta liberdade muitas vezes provoca algo que não é muito favorável. Uma das coisas mais visíveis nesse processo da globalização dentro do espaço geográfico é a exclusão social. À medida que cresceu a produção industrial, cresceu a diversificação, aumentou muito a população analfabeta, uma infraestrutura deficitária em vários lugares do mundo, no que diz respeito à escolarização, saúde, transporte, moradia, e que obviamente provoca uma exclusão social como um todo. Nesse sentido, destaquei essa charge da Mafalda, que eu gosto muito, onde ela diz assim: é incrível a importância do dedo indicador. Um patrão faz assim com um indicador e 3.000 operários vão para a rua. Ó, rua. Ah, deve ser o tal indicador do desemprego, que de tanto se fala. Então ela está pensando sobre o desemprego e associou com o dedinho dela. Muito interessante. Para a gente fechar esse mecanismo, vamos então a um quiz. Nele diz: em seu livro, no caso do Milton Santos, Por uma Outra Globalização, altamente indicado para que vocês deem uma olhada, comenta sobre um novo tipo de pobreza denominada pobreza estrutural globalizada, sobre a qual são feitas as seguintes afirmações. 1. Diferente de outras fases anteriores à globalização, a pobreza não marginaliza e nem exclui. 2. A disseminação da pobreza em escala global está relacionada aos mecanismos de divisão do trabalho. E a frase 3, essa pobreza é o resultado tanto do desemprego como da redução do trabalho. Então vocês devem ler as alternativas e na sequência a gente vai fazer uma avaliação quais são elas corretas ou incorretas. Voltamos já já. Vamos lá ver se vocês adequadamente acertaram. Este livro é um livro muito enfático na geografia, por isso vamos ler com calma as frases para que a gente tenha um entendimento. Se você, aluno do terceiro ano, pegar esse livro para a leitura, não desanime, ele é um pouquinho, digamos assim,
truncado no sentido da leitura, mas ele é muito conceitual. Então é o tipo de livro que você lê com calma, lê aos poucos, vai dimensionando, ele dá uma amplitude muito grande de conhecimentos. Por isso indico a vocês ser persistentes se vocês tiverem o propósito da leitura desse livro do Milton Santos. Nesse quesito, vamos voltar às alternativas para fazer uma avaliação bem interessante, em que diz assim, ó, diferentes de outras fases anteriores à globalização, a pobreza não marginaliza nem exclui. Na verdade, a gente percebeu que sim, ela exclui e marginaliza. Não significa que com o avanço das tecnologias, com a melhoria do sistema de produção e literalmente com o acesso, nós tenhamos um equilíbrio do processo de fabricação. Nós temos uma dificuldade do acesso literalmente literal do objeto. Então nós vemos o objeto, mas muitas vezes não conseguimos obtê-lo. Então, nesse sentido, há uma marginalização e há uma exclusão. Já quando a gente observe a disseminação da pobreza, a gente percebe que ela está relacionada aos mecanismos da divisão de trabalho que muitas vezes não possibilitam um crescimento pessoal, uma valorização pessoal, e isso perpetua o aspecto da pobreza, bem como a redução do valor da hora de trabalho. Então, um ganho muito insignificante, fazendo com que haja uma sensação visual e física da relação de pobreza. Por isso, as alternativas que nós devemos observar entre a número 1, a número 1 e 2, 1 e 3 e 2 e 3, a ser marcada é a 2 e 3, onde literalmente você percebe que a divisão do trabalho, a forma como se concretiza o trabalho, a forma como a pessoa se vê dentro desse mercado de trabalho e literalmente o potencial econômico ressaltado pelo valor que ela recebe, literalmente colocam ela dentro de um papel de exclusão social nas suas mais diversas formas e nas suas mais diversas esferas do mundo em que a gente vive. Dentro disso, não podemos deixar de falar que a globalização, aquele aspecto social que nós destacamos, ele é grande. Por quê? Porque nós percebemos uma propagação muito grande de hábitos, ideias, formas de utilizar produtos, nomes de produtos que muitas vezes a gente assimila, começa a usar e elas estão relacionadas diretamente ao nosso dia a dia. Só que dentro dessa esfera, como já comentei a vocês, existia um pavor, um temor de muitos estudiosos que houvesse uma dominância de determinadas situações, determinados povos sobre outros. Na verdade, o que se objetivamente se vê hoje é que isso não procede. Nós utilizamos produtos, nós utilizamos vários mecanismos, mas não há uma dominância exclusiva. O que se percebe é uma dominância por setores. Muitas vezes, quando você, tercionista, está pensando em fazer uma determinada universidade, uma determinada cadeira universidade, você vai perceber que tem um determinado idioma que é mais importante para a sua profissão, que não é exclusivamente o mesmo de outra. Então, não há uma dominância exclusiva, há uma dispersão de dominações dependendo do setor mais desenvolvido e mais potencializado por cada país. Então, olhando friamente, a globalização dispersou, mas ela não homogeneizou em cima de um. Ela tem pontos divergentes, ela tem focos de dominação que vão ser aplicados em determinados tipos de produtos ou tipos de tecnologia empregadas. Nisso, vamos fechar com mais uma atividadezinha. Nessa atividade há uma ironia. Olha que interessante, nós temos uma imagem, um funilzinho, uma maquininha, digamos uma trituradora de carne, basicamente, em que você tem aqui uma figura ilustrativa que vocês podem associar com quem vocês imaginam que deve ser associada. E nessa ironia, nós imaginamos uma globalização cultural ou uma alienação tecnológica. Quero ver de vocês, voltamos já já.
Então, pessoal, vamos identificar, analisando a imagem, verifique que vamos entender, e isso é uma das principais dificuldades que você, aluno, quando pega uma questão, muitas vezes não se atém aos detalhes. Então, a primeira coisa é analisar a imagem. Aqui nós estamos vendo várias pessoas, se vocês olharem, elas estão identificadas muitas vezes com vestimenta de origem cultural, folclórica mesmo, para que você identifique vários lugares do mundo e eles sendo então direcionados para um funil. Aqui embaixo era um dos temores que se tinha, uma das vertentes que acreditavam numa dominância norte-americana. Por isso que se assenta a imagem desta pessoa aqui. Essa é uma imagem de 2018, mas ela remete muito à intenção ainda durante a Guerra Fria da dominância capitalista e ou socialista no lado oposto. Nessa perspectiva, o pavor literalmente era: entramos diferentes, obedecendo às nossas identificações, às nossas tradições, nossa cultura, e nós teríamos alguém que faria, vamos até tirar o slogan, o biotipo norte-americano, um país, hipoteticamente, que filtraria tudo e sairíamos de lá todos iguaizinhos, vejam, todos homogêneos, sem nenhuma distinção. Isso, logicamente, ele faz uma situação do pavor que se tinha do quê? De uma globalização cultural ou de uma aliação tecnológica? Opa, foi uma demais, voltei demais, só um pouquinho. Aqui, uma globalização cultural. Essa globalização cultural era aquele pavor que se tinha. Década de 90, isso é muito forte, apareceu em muitas questões falando sobre isso. E há textos escritos sobre isso, mas não se adequou. O que se percebe hoje é a divisão. Já quando se fala em alienação tecnológica, nós precisamos entender o que significa alienação. Significa você estar fora de contexto, você não ter nenhum acesso, você está alienado. Como se imaginasse alguém em Marte e essa pessoa não tivesse acesso nenhum à tecnologia. Então é nesse sentido a alienação tecnológica. Não encaixa na imagem. Muitas vezes vocês erram na análise, erram na discussão, porque vocês têm que, quando tem um texto e a questão é sobre o texto, você tem que analisar o texto. Muitas vezes ele não está completo, ele tem algum fragmento. A imagem, mesma coisa. Ela tem críticas a respeito dela? Sim, mas ela está pedindo para ironizar, fazer uma parte de análise da imagem desta. Se tem outros quesitos, se tem outros conceitos, é óbvio que tem, mas a análise é da imagem. Por isso é importante observar muito bem o comando da questão que vocês estão executando. Nesse sentido, nós vamos ver o que nós vimos hoje. Características do mercado globalizado, conceituamos truste, cartel, oligopólio, monopólio, vimos todas essas situações que estão no nosso dia a dia, que são muito importantes para que vocês entendam como funciona o mercado global, que ele tem uma série de nuances, uma série de dificuldades, uma série de facilidades, e isso é, logicamente, objetivando o que é o primor do capitalismo, o lucro. E isso é uma das coisas que a gente prima muito e vê no nosso dia a dia, sem dúvida nenhuma. Mas nós vamos aprofundar no que diz respeito aos nossas aulas seguintes. Nos veremos a seguir, pessoal. Até lá!